Então, bom dia a todos que estão aqui presentes. Agradeço que tenham aceitado o convite de estar aqui hoje para a gente instruir vocês sobre o trabalho que eu me proponho a fazer com vocês. Informo que esse encontro está sendo gravado e disponibilizado e vou divulgar isso nas redes sociais, no YouTube, para que outros saibam do que nós estamos desenvolvendo. E se esses que não estão presentes e virem esse vídeo e quiserem saber mais, entrem em contato comigo, que a gente coloca eles no grupo do WhatsApp, para que a gente continue essa conversa, porque é uma conversa para preparar vocês para uma investigação do trabalho que a gente se propõe. Eu vou compartilhar a tela aqui para começar a orientar vocês. Então, primeiramente, sejam bem-vindos. E eu dedico esse encontro a todos vocês que estão aqui, que com certeza eu sei que buscam entender esse fio invisível da consciência que circula na nossa cabeça. Por que que nós pensamos que nós somos quem somos? Onde sempre tem uma pergunta que nos assolam por vez em outra. Por que que certos padrões se repetem nas pessoas, mesmo quando elas tentam mudar? Padrões que se repetem nos relacionamentos, na falta de dinheiro, na escolha da profissão certa, na saúde, nas escolhas repetidas, porque a vida é feita de escolhas. E como eu me envolvi com a história da medicina chinesa, fica a pergunta: como é que a medicina chinesa compreende esses padrões? E quando se fala em medicina chinesa, eu me refiro tanto à acupuntura, à fitoterapia, feng shui, astrologia chinesa. A medicina chinesa é muito ampla. O fato é que, quando eu me envolvi com a acupuntura, e vejam que eu conheço a acupuntura desde a década de 70, mas a vida me permitiu me profissionalizar nela, foi na década de 90. E como eu tenho o hábito de escrever, já escrevi 8 livros nesse intento, sendo que 4 deles estão relacionados ao assunto das acusferas hoje, cujos resultados deflagrou uma investigação que ganhou muita força. Além de resolver dores em instantes, começou a surgir uma coisa curiosa. Traumas emocionais estavam desaparecendo em minutos. E isso começou a me intrigar. O que estava acontecendo a nível inconsciente? Que recurso terapêutico é esse, muito simples de ser aplicado, que via acusferas conseguia resolver traumas impressionantes? E isso foi em 2009 que eu comecei a descobrir. E a ensinar essa técnica para todos acupunturistas. Tem milhares de terapeutas que estão já se utilizando desse recurso para ajudar seus pacientes. E veja, então, a questão do inconsciente começou a ganhar força. O que organiza esses padrões? Imagina um senhor que você acaba atendendo, que de repente levanta da maca, depois de você aplicar a técnica nele, ele olha para você com o olho meio amareado, dizendo: Olha, eu vou dizer para você o que eu vou fazer agora. Eu vou reatar a amizade que eu rompi com meu amigo de infância quando eu tinha 15 anos de idade. Isso não é de arrepiar você?
Ou então aqueles casos de abusos sexuais, bullying, que torturavam as pessoas anos a fim, medo de avião, pânico. Igual uma moça que fala: Olha, eu tenho pânico de barato, só de pensar em barato eu entro em pânico. E ela abriu uma caixa de remédios que ela falava que tomava, porque a avó dela, quando ela era menina, falou: "Ó, se você não for boazinha, à noite as baratas entram na sua boca." Imagina essa mulher ao longo da vida. E em instantes você tirar esse pânico que ela tinha. Bom, então a questão era essa: o que organiza esses padrões? O que faz essa mágica, entre aspas, acontecer? Então vamos pesquisar. E eu conheci o trabalho da psicologia do Zondi, denominada curiosamente de psicologia do destino, em 1990, bem antes de me envolver com a acupuntura. E como eu fiz um ano e meio de curso em São Paulo, me especializando nessa área, curioso que foi esse professor da USP que permitiu que eu, como engenheiro, participasse da aula, mas ele deixou claro: ó, só que não dá para dar certificado para vocês, para você. Eu falei: não, não tem problema, deixa eu conhecer isso aí. Gente, a contribuição da psicologia do Zondi é extraordinária. Só que, quando você confrontava o estudo Zondi com a medicina chinesa, não havia uma coerência. Então, as perguntas que a gente fazia: poxa, mas como é que as acosferas funcionam? Porque a gente estava utilizando as acosferas em princípios da medicina chinesa, onde isso se conectava em Zondi. Não tinha condições. E aí o tempo passou, passou, passou. Isso foi em 2009, 2010, 2015, de repente 2017. O que vocês veem quando vocês olham para esses trigramas? Porque esses trigramas que eu estou mostrando para vocês são justamente esses que estão no gráfico mãe das acosferas, tá? E uma das meditações que me permitiram fazer as acosferas foi a meditação do Baguá, desses trigramas. Só que a minha compreensão na época era muito. A gente foi questionando, questionando, e falou: bom, deixa eu pensar. Céu, direção. Terra, acolhimento. Fogo, claridade. Iluminação de caminho. Água, interiorização. Trovão, iniciar. Vento, desenvolver. Lago, prazer, alegria. Montanha, contenção, reflexão. Aí eu compreendi que esses trigramas falavam de mim. Até que ponto eu me direciono para os meus objetivos, acolhendo em mim esses direcionamentos? Até que ponto eu faço com que esses direcionamentos sejam iluminados, que iluminem? Até que ponto eu me incito a esses objetivos e faço eles se desenvolverem? Até que ponto eu reflito sobre eles e tenho alegria nesse desenvolvimento? Entende? De repente eu comecei a perceber que esses trigamas não estavam só do lado de fora de mim, eles estavam dentro de mim. E aí foi uma revolução, porque a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu entendi
que os trigramas me permitiam enxergar a psicologia do Zonde de uma outra forma. Chegando então ao conceito dos hexagramas natais, porque os hexagramas eles se formam através de dois trigramas. Não é meu objetivo aqui dar uma aula sobre isso, mas eu só para dizer para vocês que foi daí que surgiu a questão da investigação do hexagrama natal, o objetivo dessa pesquisa que a gente vai fazer. E são 8 hexagramas natais. Cada trigrama do Baguá se relaciona com um hexagrama natal. Mas a próxima etapa foi justamente verificar se esses hexagramas natais se confirmavam na prática. Como é que eu fiz isso? Ora, foram mais de 150 pessoas analisadas. Eu fui pesquisar a história de 150 personalidades que tinham o horário de nascimento dele confiável e observar como foi a vida de cada um deles em cima do seu hexagrama natal, que eu ensino meus alunos a calcular. E as correspondências se confirmavam. Veja, eu comecei por personagens históricas e também personagens que estão na mídia. E esse hexagrama explicava sobre eles. Hum. Aí qual foi a próxima etapa? Mudou. A gente vai evoluindo. Eu não tinha mais dúvida que não existia uma relação do hexagrama natal para explicar a vida de todos nós. A dúvida era: essa relação pode ser confirmada? Ou seja, como essa relação funciona para ser confirmada? E aí o Zonde, que tem uma conexão precisa, a psicologia do destino familiar do Zonde, que tem uma conexão precisa com a filosofia dos trigamas, permitiu a mim uma chave de linguagem de psicologia para adentrar nessa filosofia trigramática. E tudo começou a ganhar cada vez mais força. Então vejam, o Zonde, ele desenvolveu no seu estudo um teste projetivo com fotografias que permite analisar a personalidade de todos nós, saber os seus conflitos, como que você está agindo socialmente, ética, moralmente, sexualmente. Ele faz uma varredura do seu comportamento de uma maneira muito precisa. É utilizado no planeta todo. Só que veja, o Zonde tem uma ferramenta extraordinária através desse teste projetivo para você investigar o quê? O hexagrama natal. Então, veja, esse teste de padrões simbólicos, porque cada fotografia desse teste de Zonde está ligada a um trigrama. Tem uma fotografia que fala como que está a montanha está agindo em você, como que o trigrama do fogo está agindo em você, como o trigrama do céu está agindo em você, como o trigrama do vento está agindo em você. E isso são padrões simbólicos que permitem identificar os pontos de desalinho, de desalinhamento de todos nós. E como é que nós estamos pesquisando
A gente já tem uma série de terapeutas trabalhando, uma série de alunos que estão me ajudando nesse intento, porque eu sozinho não consigo adiantar muita coisa. Então, a gente tem um grupo de alunos já avançados fazendo esse trabalho junto comigo. Eu estou assessorando eles nesse trabalho, orientando eles, que eles já sabem fazer tratamentos usando o hexagrama natal. E isso é tudo feito por mentalização. Acontece o seguinte, que a filosofia do Bagua, quando você se adentra nela, e isso a gente descobriu na pandemia, ela permite que você atue por mentalização. Não existe radiestesia aqui. A nossa mente ela é absurdamente poderosa. Creiam. Então, imagina, você como terapeuta, então vai ter um terapeuta trabalhando com aqueles que quiserem participar dessa investigação. E o terapeuta nem e o paciente não precisa nem se preocupar em ficar. Ele pode estar no cotidiano, conversando com a família, no trabalho, praticando algum esporte, enfim. Essa ajuda é feita de maneira automática por mentalização. Agora, existe uma preocupação em validar. Antes de começar esse trabalho com vocês que queiram participar dessa pesquisa, nós pedimos a vocês que façam 10 testes com essas fotografias, que são os testes de Zonde, para que a gente comece a ter uma radiografia do seu comportamento ao longo de um mês. Porque a cada semana você tem que fazer pelo menos 2 testes desses. Num dos dias você acordou com o pé virado, outro dia você estava com raiva, outro dia você estava mais alegre, outro dia você estava com dinheiro, outro dia você brigou com a mulher, outro dia discutiu com o patrão. Isso tudo gera diferenças. Porque esse teste, ele registra como que o seu inconsciente está trabalhando. Como que os seus impulsos inconscientes estão atuando. Então, você tem uma radiografia do seu comportamento inconsciente, coisa que nem você sabe o porquê que está acontecendo, e o terapeuta é treinado a interpretar. A partir dessa radiografia, que dura em média 30 dias, aí começa o trabalho. Porque nós vamos começar um trabalho de ativação do hexagrama natal. Você fornece, obviamente, a data do seu nascimento e o horário, e a gente calcula qual é o hexagrama natal. Então, a gente começa, periodicamente, no tempo certo, a ativar esse hexagrama natal dessas pessoas, sem a necessidade delas se preocuparem com que, tem que estar deitado, tem que estar isso, tem que estar aquilo. Não. Continua no seu cotidiano normalmente. Então, nós ativamos, esse terapeuta ativa esse hexagrama natal no tempo certo, coloca alguns pontos para sustentação desse hexagrama natal no organismo dele, isso é de suma importância. E tem um detalhe: vocês têm que entregar 2 novos testes de Zonde toda semana para o terapeuta começar a fazer uma investigação por comparação das mudanças que estão ocorrendo. Porque a nossa preocupação não é ficar naquela, e aí, está melhor? O teste confirma se você melhorou ou não. Esse é o objetivo. Então, nós temos que ter uma confirmação desse alinhamento. Então, veja, o tratamento pretende ir além
de apenas aliviar sintomas. Visa fortalecer o paciente ao seu destino natal. Nos meus estudos, a gente percebe uma coisa. Se a gente parar para pensar que nós somos como que uma empresa em que nessa empresa, existe um presidente, um diretor e seus funcionários, em analogia, a gente poderia dizer que esse hexagrama natal que nós estaremos ativando em vocês é o presidente dessa empresa. O seu ego é o diretor. E os seus desejos são os funcionários. É como também aquela analogia do cavalo e do cavaleiro. Existe um cavalo que representa os seus desejos, existe o cavaleiro, que é o diretor, que está montado no cavalo, mas é necessário um presidente a governar esse cavaleiro. Quando o presidente sai de cena, perde a sua comunicação com esse diretor, o que acontece com essa empresa? Não é mais saudável imaginar que esteja tudo alinhado? Então, o objetivo da terapia é justamente esse: fortalecer o paciente ao seu hexagrama natal, fazer com que o presidente seja o comandante, que só ele que vai permitir que nós tenhamos um destino natal. Agora veja bem, não é nada mágico. Tudo é uma questão de tempo, porque no tempo e na escolha de cada um, o desalinhamento se dissolve. O processo de educação da mente, tendo em vista fazer com que haja esse alinhamento, se assemelha a você aprender uma nova língua por vezes. Alguns aprendem muito rápido, alguns demoram mais. O fato é que quando você aprende a permitir que você se permita ser alinhado com seu destino, a vida volta a ter direção. E aí a gente fica imaginando, né? A confirmar isso de maneira objetiva, nessa investigação que eu estou oferecendo a todos vocês, será que existe mais coerência em nossa história do que imaginamos? Lembrando que a escolha é livre. A gente não está aqui para forçar nada, não. Depende de cada um. Enfim, se nós entendemos onde o paciente travou e ele se permitir esse alinhamento, tudo pode mudar para ele. Tudo pode melhorar para ele. É isso que a gente se pretende, tá? E nesse encontro, fica aqui o convite para vocês participarem dessa pesquisa. E nesse intento que a gente vai agora ensinar para vocês sobre o teste de Zonde. O que é o teste de Zonde? Ó, vou virar aqui um pouquinho, porque aqui eu vou ter que fazer um recurso interessante. Essas fotografias que eu vou mostrar aqui, ó. Você vê, essas são as fotografias oficiais do teste. Cada fotografia do teste tem um número. Essa aqui é o número 1. Esse aqui, por exemplo, representa
o trigama da água. O número 3 representa o trigama do trovão. O número 8 representa o trigama do lago, alegria, prazer. O número 4 representa o trigama do vento, crescimento. O número 5 representa a terra. O número 2 representa o fogo. O número 6 representa o céu. O número 7 representa a montanha. Então, isso aqui são simbolismos. Essas fotografias, olha, elas estão numeradas por um. A coluna do lado esquerdo é número um. A coluna 2, 3, vai. A coluna do lado direito, a última coluna do lado direito, é número 8. Esse teste é feito da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Então você vai, digamos, fazer o teste, primeiro teste, para entregar. Então você vai olhar para essas fotografias e olhar bem para elas e rapidamente decidir quais são as duas fotografias que você mais gostou. Digamos que você gostou. Ah, vai dar para rabiscar aqui. Você gostou da fotografia um. Então você vem aqui. Aí você olhou mais, gostei da 7 também. Aí você vem aqui na número 7. Estão vendo esse traço mais grosso que tem aqui? Divide, porque para cima aqui você vai gravar todas, você vai registrar todas as fotografias que você gostou, para baixo que você não gostou. Depois de escolhida as fotografias que você mais gostou, a pergunta é a seguinte: quais são as duas agora que você menos gosta? Aí você olha, olha, olha e fala: eu não gostei da 8. Você marca aqui, faz um xizinho. E não gostei também da 3. Vem aqui. Feito isso, você muda para o 2. E a mesma pergunta: quais são as duas fotografias que você mais gostou? E como falei para vocês, cada fotografia dessa está ligada com um trigama, tem um simbolismo. E digamos que você gostou mais da 8 aqui. Então você vem aqui e gostou da um. Então você vê, você põe em cima da um aqui. Você vai registrando um em cima do outro. Não marque lá em cima, você marca logo depois. Não fica difícil, gente. Aí você vai, qual que eu menos gostei? Ah, eu não gostei da 2. E não gostei da 6. E muda de novo. Digamos que você gostou da 3. Você marca para cima. Ó, o primeiro quadrinho. E gostei também da 4. Você vai aqui e marca 4. Qual que você menos gostou agora? Ah, eu não gostei da 5, né? Da 5, digamos, da 7. Você vem aqui, você, você vem aqui na 5, vai para 4. São 6 pranchas. Qual que você mais gostou? Da 7 e da 8. Qual que você menos gostou? Da um e da 3. Vamos para frente.
Prancha 5. Qual que você mais gostou? Eu gostei da 4 e da 5. E qual que você menos gostou? Eu gostei, não gostei da 3 e da 8. Você vem aqui e para finalizar, 6. Qual que eu mais gostei? Qual que você mais gostou aí? Ah, gostei da 5 e da 2. Então você pega aqui o 5, a quinta coluna e a 6. Agora, qual que você menos gostou? Eu não gostei da 7 e da 8. Pronto, terminou o teste. Então você tem que registrar esse teste numa tabela que tem 10 testes, como esse aqui, quer ver? Ó. Então veja aqui, vocês vão colecionar 10 testes. Então, que digamos foi o primeiro dia, você põe lá, ó, hoje é dia 14. Então você marca 14/6, eu fiz esse teste. Esse aqui eu fiz no dia 17 de 6. Esse aqui fiz no dia 20 de 6. E assim vai. Você vai registrando, não precisa ser colorido, é só fazer esse teste desse jeito aqui para mostrar para entregar esse teste para a gente, esses 10 testes completos. E a partir daqui, então, nós vamos fazer uma radiografia do seu comportamento ao longo desse mês que se passou com você fazendo o teste. Ou seja, como flutuou o seu emocional. Oi? A minha dúvida é assim, qual é o critério para em cada prancha, na hora de anotar, né, o que escolher, o que mais gostou e não, assim, a gente, né, tem lá a linha, aí para cima é o que gostou, para baixo o Isso, que não. isso, Aí eu isso. começo no primeiro. Aí, Certo, isso. assim, por que que tá tudo aleatório? Não teria que ser assim, por exemplo, na mesma Não, linha? É isso que eu não estou entendendo, por isso que eu fiz errado quando eu entendeu? enviei. Agora você entendeu? Sim. Tá? Não tem que entender nada ali. É só fazer desse jeito, Porque tá? eu achava que era assim, ia lá, aí anotava na primeira linha o teste um, na segunda 2, aí, sabe assim, não achava que era tão aleatório. E fiquei tentando entender, na verdade, isso. Não, não, é fazer esse padrão aí, como falei para você. Por isso que eu mostrei aqui, né? Por isso que eu mostrei aqui, eu vou compartilhar de novo, que, que o teste vai ficar nesse jeito aqui, ó. Então você veja que não tem uma lógica, você não vai conseguir ver uma lógica, o paciente não vê uma lógica. Você está olhando para uma fotografia e fala, bom, você, obviamente, você tenta entender que raio que essa fotografia está querendo dizer. Ela tem um simbolismo que, que só você estudando para você entender, né? E obviamente que essa que é a beleza do teste, porque você não consegue, porque o seu racional tenta, pô, mas a pessoa está querendo descobrir o que que eu sou. Não, não estou querendo descobrir nada, eu só querendo, estou vendo uma radiografia. Não estou aqui para julgar nada. Terapeuticamente aqui nós estamos para ajudar. Não existe um gráfico errado, um teste errado. Esse teste só mostra para mim as lutas que você está deflagrando no seu dia a dia. Ai de mim, terapeuticamente, fala, poxa, essa pessoa aqui está toda encrencada. Não. Eu estou vendo aqui as lutas dela e o meu objetivo é terapêutico. Poxa, o que que eu posso fazer para ajudar ela a vencer essas barreiras que o teste está me mostrando? O objetivo é esse. Então, em termos de terapia, é esse. Não é querer julgar ninguém. Ora,
Se eu fizer meu teste, por exemplo, também aparecem problemas, mas como eu comecei para você, né? Para vocês, a vida é uma coisa curiosa. A vida é uma batalha, diz um velho ditado, né? Nós temos que matar um leão por dia. Então, quem não tem seus problemas? É mais fácil você vencer seus problemas quando o presidente está no comando da empresa. Não é assim? Porque quem te vê as pessoas se enroscando, criando conflitos, né? Nunca se viu tanto casamento terminando rápido hoje. Começa o relacionamento, daqui um ano já era. Às vezes antes. Professor, e como é feita a sequência desses testes? Isso eu não compreendi. Agora sim. Como é que é feita a sequência? É com intervalo. A cada 2 dias, no mínimo. O ideal é você fazer esses 10 testes ao longo de um mês, em 4 semanas. Entendi. Aí pode ir distribuindo ao longo de um mês, não tem problema ser um dia na sequência do Perfeito. outro e o próximo na próxima semana. E você vai ver, é engraçado, quando você pisar no rabo do gato, por exemplo, e você fizer o teste, você vai falar, meu Deus do céu. Teve uma vez que, que teve uma... Ah, a gente tem sempre seus desafetos na vida, né? Teve uma pessoa que criou um problema para mim que foi terrível. E eu fiquei puto da vida. Aí, querendo entender o que estava acontecendo, eu resolvi fazer o teste de Zonde. Eu falei, meu Deus do céu, tinha fotografia que eu nunca gostava, que eu comecei a gostar. Você tem uma ideia? Uma vez veio uma paciente no meu consultório, eu fiz o teste de Zonde dela, falei, poxa, quem que você quer matar hoje? Ela falou, como é que você sabe? O teste já estava mostrando isso. Daí ela contou a história para mim. Ah, eu estava dirigindo aqui em Mogi, numa boa, de repente, uma moça atravessou o farol na frente do carro com o farol verde. Eu quase atropelo ela. Levei um susto danado. Aí ela olhou para mim e fez assim, ó. Ah, aquilo subiu sangue na cabeça dela, que ela estava vindo no meu consultório. Aí ela chegou, e quando eu fiz o teste, eu falei, nossa, quem que você quer matar? Ela contou essa história para mim. Entende? Então, dá para fazer um diagnóstico dos sentimentos dela naquele dia por uma cartela dessa. Perfeito. Dá para ver uma radiografia Hum, do que está acontecendo com você naquele momento. uhum, Estamos flutuando ao longo do tempo. Ora, no uhum, início do mês está com dinheiro, de repente falta dinheiro, de repente não sei o quê, entende? De repente entendi, alguém olha para você de maneira torta. Uma hora tem uma discussão, uma hora alguém te dá um abraço, você fica feliz, entende? Então você vai ficar flutuando. Então, pelo teste, a gente consegue ver a constância, né? Onde que você está tendo mais problemas. E é a partir desses problemas que o terapeuta tem condições de analisar, na hora que ele estiver fazendo o tratamento, ele já está sabendo disso para ajudar você a vencer essas dificuldades que nos 10 testes apareceram, entendi. tá? É diferente de ficar Uhum, tentando adivinhar por radiestesia. Você vê, nós estamos trabalhando de uma maneira muito concreta. uhum. Então, veja, aqui no caso, vou mostrar para vocês, né? Digamos, me diga aí, qual a fotografia que você mais gostou? Hum? Fazer o seu Eu? teste. É, você mesmo. Tá. Vou fazer um teste seu e vou 8. dizer para você como que você está hoje. Posso? Claro, por favor. Então tá. Qual que é a fotografia que você mais gostou? 8. Ué, E eu posso não ter gostado de verdade de mais nenhuma e ter uma que eu desgostei menos?
Uma coisinha aqui, peraí. Não, não, você tem que ser preciso. Tem que gostar, né? Tá. Você não pode 8 e negociar. 2. Eu liguei, desliguei aqui, deixa eu ligar de novo, para ele reconhecer a caneta, senão. Ué, sumiu? Deixa eu dar Ah, uma. agora foi. Riscou. Oi? Aham. Riscou? Ah, Riscou lá, embaixo tava do fora. 6, riscou Tá, agora. tava fora. 8? Você gostou? 8 e 2. E 2. Agora, qual que você menos gostou? 4 e 4. 7. Deixa eu ver aqui. 4. Oh, Ih, sumiu. e 7. 4 e 7. Ué, que raio que é isso? Ah, o sete não era embaixo que eu não gostei? Ou Não, que não? você gostou? Não, 7. Ah, já tá no 2, né? Não, Você foi não o gostou? 7 que eu não gostei da primeira. Ah, certo. Ah, peraí, deixa eu corrigir aqui. Começar de novo. É que Uhum. Deu um delayzinho, alguma deu um coisa delay assim, aqui, né? eu fiquei atrapalhado. Começar de novo. Qual que você mais gostou agora? 8 e 3. 8 e 3. E agora, que menos gostou? 4 e 7. Ué, E sumiu. ué, ué. E 7? E 7. Não tenho muita prática com essa canetinha. Vai lá, qual que você mais gostou? Ah, 2 E e 8. menos gostou agora? 3 Hum, e 6. 6. Vai querer pagar, é? Vamos lá. Hum, Qual mais gostou? 8 É, e 1. 1. Ah, que coisa doida. Vai, 8 e 1. Agora, que menos gostou? 7 e 7. 5. Ué, 7 e 5. Isso. De novo, qual que você mais gostou? Hum. 7 7. Oh, caramba. É. E e 5. 5. Que menos gostou? 3 3.
Um, e 6. E 4. 5 e 4. É. Ih, sumiu. 3 e 4. Aqui, 5, né? Ou 4? Aí é 5, 4. 4. 3 e 4. Isso. Eu estava fazendo errado. Esse negócio aqui está me deixando doido. Acho que é a posição que eu estou usando ele aqui. Peraí. Vamos lá. Qual que você mais gostou agora? 8 8 e e 1. 1. Ah, coisa louca. Ah, eu acho que trocou o painelzinho ali antes de É, eu trocou. falar, acho que eu não Vou gostei, né? mudar. Vou mudar. Vamos lá. O que você menos gostou aqui? 3 e 5. 3 e 5. É. Último. Qual que você mais gostou? 5. 5. É. Hum, 1 e 8. 8. Menos gostou? 4 4 e 6. e 6. É. Bom, já deu aqui. Estou apanhando com essa caneta aqui que não acaba mais. Então vamos lá, Cristiane, olha. O que está mostrando aqui em você? Seguinte. Isso aqui mostra um pouco de angústia. Você está, você está angustiada. Ó, apagou aqui, ó. Apagaram dois aqui, ó. Ah, Apagou um aqui. ué, gente. É. Tinha esse aqui, eu lembro. Que era o K. K mais ou menos, né? Angústia aqui tem uma mudança, por exemplo. Isso aqui acontece, esse padrão aqui acontece muito quando a pessoa muda, né, de direção. Resolve fazer Uhum, uma coisa, de repente desiste. Fica sem, assim, uma constância, digamos. Vou dar um exemplo. A pessoa convida você para fazer tal coisa, você fala, não, eu vou, mas vai meio indeciso. De repente você muda de opinião, entende? uhum, É esse padrão. Aqui mostra que aqui está ligado ao lago, né? Que é alegria, prazer. Então, aqui você tem aqui um quadro bem carregado, né? Você busca, inclusive gera 1000 ideias na cabeça, no intento de buscar um bem-estar.
Porque esse padrão 8 aqui, como você se agarra às coisas que você entende? Você é uma pessoa conservadora, você, você, você é bem família, você quer conservar as coisas, você não é de mudar. Esse aqui, e você é bem apegada, esse M mais aqui gera apego, tá? Então existe um Hum, apego bem carregado, e aqui tem uma angústia. Esse padrão aqui, que é o trovão e o vento, aqui tem um padrão de angústia, ou seja, uma desconfiança, né? É uma tendência, às vezes, de pensar negativamente em relação ao que você tem que fazer na vida, entende? Sempre hum, desconfiada. Então, existe aí um quadro que é normal acontecer com todo mundo, né? Mas cada um tem um quadro diferente. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer alguma coisa para você terapeuticamente, eu ia me concentrar nisso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando o terapeuta estiver ajudando vocês, eles abrem o vaso maravilhoso da hora do seu nascimento, que corresponde ao hexagrama natal, e ele então, pelo teste, ele já tem aí uma radiografia do que está acontecendo com você. E ele direciona no tratamento a algo no intento de ajudar a equilibrar esse padrão. Entendeu? legal. Entendeu o teste como que é agora? Uhum. Alguém tem alguma dúvida do teste, gente? Hum? Raul, uma Oi? outra pergunta, se couber, né? Teve alguma evolução da terapia? Eu tenho o seu livro, ainda não li, mas o padrão do teste ainda é o mesmo dessa edição do livro? Sim, o padrão do teste é o mesmo. Só que nesse A livro que eu leitura também? publiquei, Uhum. nesse livro que eu publiquei, veja, eu publiquei ele em 2019. As informações que vieram depois foram tão abrangentes que se eu tivesse que reescrever esse livro, eu faria outro, entende? Digamos que ele Entendo. conta a história do processo. Na época eu estava mais preso nos padrões do Zonde, tentando passar para vocês o diagnóstico do Zonde, no padrão como é Uhum. feito. Mas depois de um tempo a gente se convenceu, não tem nada a ver com o Zonde aqui. Nós estamos trabalhando com medicina chinesa. A gente está utilizando do tese Zonde como uma avaliação de padrões simbólicos. Nós trabalhamos com trigramas, Uhum. entende? Então, o objetivo é esse. É, e a utilização do hexagrama natal tem esse objetivo, né? Alinhar, né? E a investigação dos 10 testes iniciais que vocês têm que entregar para mim, para que o terapeuta possa fazer, vai permitir nós termos um controle e, ao mesmo tempo, entender. Porque depois que a gente fizer uns 100 tratamentos, nós vamos ter elementos para investigar e compreender, porque a vida humana é bem complexa. Então, nós vamos ter aí. Porque não é possível ajudar todo mundo. A gente tem aí uma experiência interessante. Me parece que nós estamos conseguindo ajudar aí bem 70% dos pacientes. É um índice bom. 30%, por que que nós não conseguimos interferir nesses 30%? Aqui estou jogando um índice para vocês terem uma ideia. Agora, significa vários fatores. A Adriana quer falar, deixa eu só completar aqui, Adriana. Vários fatores, por exemplo, teve um caso que eu fiquei sabendo que eram problemas familiares muito severos. A pessoa está no meio de uma fogueira, como é que você consegue fazer ela sair dessa fogueira? Hum? Por mais que você dê coerência para ela, fica.
tem que dar um tempo, né? Então, às vezes, a pessoa tem que mudar de padrão. Às vezes, a pessoa está num casamento tóxico, ela tem que cair fora desse casamento. Não tem como mudar alguém se a pessoa está numa situação que não tem jeito de mudar, né? É, é mais ou menos como você vai cuidar de uma planta. Você tem uma planta que está num lugar que ela não gosta, ela vai a definhando. É assim com todos nós. Dependendo do ambiente que nós estamos, nós vamos morrendo cada dia mais. Para você fazer com que essa planta se recupere, você tem que mudar ela de ambiente. Então, não sei, né? Fala, Adriane. Olá, professor. Bom dia. A minha pergunta é, pronto, entrei nesse grupo, eu ainda não conhecia essa técnica. Mas sobre as imagens, se nós não gostarmos de nenhuma, ou se nenhuma imagem não nos disser nada, Ela vai é, dizer. Você tem que olhar e vai, falar, bom, a pergunta é simples. sim, Escolha duas que você gostou, que mais gostou. pois, O seu racional vai ficar, mas eu não gostei de nenhuma, é tudo gente feia, pois, é horrível. Não, mas escolha duas, não quero saber. Dá uma olhada, são pessoas. Se você analisar, você encontra pessoas mais feias na rua o tempo todo. Você olha cada é, cara e fala, meu Deus do céu, deixa eu correr desse cara aqui, não é assim? Eu não estou pedindo para você ir lá dar um abraço nessa pessoa, né? Estou querendo saber, putz, qual que você mais gostou? Hum? ok, Que ela tem um simbolismo. Ela está ligada ao quê? Aos trigramas. E aí você hum, dá essas que você mais gostou, as outras seis foram as que você menos gostou, não é? Então, dessas sim, seis que você menos gostou, escolha as duas que você menos gostou. E aí você vai construindo. ok, ok, Tudo, tá certo, tudo já bem? compreendi mais ou menos. Então, o objetivo é esse. Depois eu vou passar aqui para o grupo uma folha de investigação. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou ampliar. Cadê? Deixa eu pegar aqui módulo 4. Apostila. Vou compartilhar aqui para vocês verem. A ficha que eu vou passar para vocês. Está pequena, mas dá para vocês verem aqui. Ó. Vou ampliar aqui no Zonde. Ó. Não se preocupe com o que está aqui embaixo. Ó. O que interessa é que vocês vão pegar essa folha, imprimir essa folha, e aqui vocês têm 10 tabelas para preencher. Vocês vão colocar a data em cima delas, colocar o nome, idade, profissão, põe a hora de nascimento, entende? Então, data de nascimento e horário de nascimento. E quando tiver as 10 tabelas prontas, entregam para mim, que a gente começa então a fazer uma investigação. Ah, nós não temos que passar todas as semanas. Vamos passar Só só no final do mês. durante o tratamento. Só durante o tratamento. Tudo bem? Sim, mas o tratamento vai ser durante um mês. Sim. Todas as semanas temos que mandar essa tabela? Vocês têm que fazer. Vocês vão ficar um mês fazendo essa tabela. Depois que vocês completarem os 10 testes, nessas 4 semanas, vocês entregam essa tabela Ok. preenchida para mim. E aí a gente direciona essa tabela, esse gráfico, para um dos terapeutas. E aí vocês combinam o tratamento com eles, que vai durar um mês. Esse mês de investigação que vai ser feito com vocês não vai ter custo nenhum, tá? Não vai ter custo nenhum. Então, são profissionais que se prontificaram a me ajudar nessa investigação, que é importante para todos nós. Imagine as possibilidades do que isso pode acontecer o ano que vem, porque o objetivo agora é investigação. Quando nós tivermos, né, um índice bom, e nós estamos no mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, se a gente tiver, quando a gente já tiver uns 50 atendimentos, a gente vai ter índices interessantes para discutir aqui entre nós, né? E observar
padrões e outras coisas mais. E, e o objetivo é esse. O Alexandre quer falar. Alexandre quer falar alguma coisa, Alexandre? Boa tarde, professora. Oi. Olá, boa tarde. Como está? Então, então quer dizer que nós podemos começar já amanhã? Podemos começar já amanhã a fazer. Sim, pode fazer. Pode fazer o teste já amanhã. Já Sim, vai começando. pronto. E para completar esses 10 testes, quando os 10 testes estiver prontos, você passa, faz um PDF desses 10 testes, manda para mim no meu Uhum, privado, e aí a gente já uhum. começa a ter uma série de. A gente já coloca você na lista de espera, porque nós só temos hoje 10 terapeutas disponíveis. A gente está rezando porque apareça mais algum, tá? Ah, ok, Quando a gente tiver mais gente envolvida, a gente vai poder ajudar mais rápido. E aí, ok. quando começar o tratamento, aí vocês vão ter que enviar 2 testes novos para ele toda semana. Porque Uhum, através desses 10 testes que ele está analisando, que ele está mandando, que ele tem condições de entender como que você está atuando naquele momento, para que na hora do tratamento ele atue nesse problema. ok. Pois eu já fiz o primeiro curso quando o professor fez, quando o professor de Zondi. Portanto, isto já não é novo para mim. Eu fiz o Ah, primeiro curso, quando depois, pouco nossa. depois do professor ter lançado o livro. O primeiro curso mesmo, só que depois, pronto, não consegui, foi depois interpretar pronto, estes gráficos todos, não é? Que se criam de Eu acordo com mudei as muita escolhas coisa, viu, Alexandre? Eu mudei depois. muita coisa. Porque Então, se calhar tem que fazer outro. analisar o tese Zonde no formato que o Zonde permite Uhum. é complexo. Mas eu estou Pois, preparando vocês em aula para vocês entenderem o Zonde em cima da filosofia dos trigamas, que é muito mais fácil. pois. O professor tem agora um curso ativo de Zondi ou não? É um curso novo que a gente desenvolveu, que a gente já está na terceira turma, que começou em março e que a gente vai começar a quarta turma agora o ano que vem só. Pronto, Entende? eu comecei agora com o Onde? professor Alex. Vai Oi? começar só para o ano que vem. Vai começar só para o ano que vem, certo? É, a quarta turma é o ano que vem. E mais ou menos no princípio do ano, não Em sabe. março aproximadamente. Pronto, Né? então tá bom porque eu agora comecei o curso com o professor Alex em meados de abril. Oferecer esse curso para vocês agora, do jeito que o barco já começou a andar, é possível. Para quem for meio maluco, quiser dar uma corrida, porque vai ter que assistir aí 8 horas, 8 aulas, né, gravadas, Sim. para poder entender o que a gente tá divulgando daqui para frente. Então, Eu agora, aí é pois, meio complicado. sim. Não, eu comecei com o professor Alex, agora em abril, em meados de abril. O curso Sei. grande, MTC. Ótimo. sim, da Isso. MTC. Pronto, Isso. então, O curso do Alex é mais terapêutico para você resolver os problemas clínicos de problemas das pessoas. O nosso objetivo é ensinar você a alinhar o paciente com o hexagrama natal dele, usando a filosofia dos trigamas. Por isso que nós temos que começar o curso desde o início, falando, fazendo vocês beberem dessa filosofia dos trigamas, para quando chegar no Tese Onde vocês conseguirem interpretar rapidamente o simbolismo que eles contêm. pois, eu não sou de medicina chinesa, professor. Eu sou nutricionista. Eu comecei agora a fazer o teste, o curso com o professor, porque eu sentia que não tinha bases para conseguir trabalhar Ah, com os cristais. que é Está a isso? ver? Pois, Ah, ah, eu sou engenheiro. está bom. Gratidão. Não, não tem dificuldade Gratidão. nenhuma, é só curiosidade e vontade de aprender. E não tem nada difícil. A medicina chinesa, ela fala a linguagem do nosso corpo, da natureza, isso que encanta todos nós. Mais alguém para a gente encerrar? Alguma dúvida? Professor, eu já tinha Opa. feito alguns testes e depois desisti, nem sei porquê. Portanto, convém que sejam todos seguidos, não é? Começar de novo, vou começar de novo. Sim, Dos começa de 10. novo. Está bem, está Dia bem, sim, dia não, no mínimo, a cada 2 dias. está bem. E vocês têm que ser sinceros. Vocês sabem quando vocês estão tapeando no teste, Pois, está tá? bem. Vocês têm Obrigada. que colocar sinceridade ali, porque senão dá tudo errado.
A Cláudia quer falar alguma coisa, Cláudia? Quero, professor, bom dia. É, o teste deve ser feito mais ou menos de 3 em 3 dias, para dar os 30 dias, já que são É, 10 testes, né? e um Mais mês, uma média. de preferência façam o teste quando vocês estiverem bem atacados, meu. Quando vocês estiverem, putz, que eu acordei Aham. ruim. Dia de véspera de Que não pagar é as aquilo que a gente contas. quer se livrar, não é o que a gente quer se livrar. Pode deixar. E aonde que eu vou ver as fotos Eu vou do fornecer teste? para vocês. Eu tenho Ah, um, tá. eu tenho um vídeo no YouTube que eu vou passar para vocês assistirem o vídeo, verem o vídeo que eu gravei lá. Mostra, vocês veem lá na tela. Prancha um, escolha as duas fotografias que mais gosta. Uhum. Daí você escolha as duas que você menos gosta. Aí você passa para a prancha 2, assim vai. Ah, então tá ótimo. Obrigada, viu, pela oportunidade. Tudo bem, gente? Ficou fácil para vocês? Pelo Só amor um de bocadinho. Deus, eu quero que vocês façam esse teste para me ajudar. Gente, vai ser extraordinário o que a gente vai conseguir construir o ano que vem, podem crer. Hum, A nós gente estamos pode fazendo muito passar para caminho. mais pessoas, Raul? Devem. Devem? Passem. Eu vou gravar esse vídeo, vou disponibilizar para vocês, vou divulgar na internet. Eu agradeço aqueles que estiverem vendo esse vídeo de longe, entrou aqui de curiosidade, que se envolva nesse processo, nesse projeto de investigação, que ele vai dar sustentabilidade para isso tudo, porque, olha, o destino parece que ele está muito, muito presente, muito mais presente do que a gente imagina. E veja que nós estamos trabalhando com uma filosofia milenar, a medicina chinesa, e hoje, conectando a Xing dos 64 hexagramas, que representa as 64 possibilidades de destino de cada um. E veja que a gente vai, nesse curso que eu me refiro do hexagrama natal, né? Esse que eu chamo de curso Acusfera Healing Educação da Mente, a gente vai levar vocês a compreenderem o hexagrama natal inserido nos 64 hexagramas. Vocês vão ficar admirados do que a gente conseguiu construir aqui. Dá trabalho? Dá. É necessário estudar? Sim, mas é um conhecimento que não existe, tá? E que a gente vai disponibilizar com calma para todos vocês. E eu tenho certeza que lastreando ele com, com seriedade, com, com coisas concretas como o teste projetivo do Zonde nos permite, nós vamos ganhar força para não ficar naquele achismo. Aí, melhorou? Eu olho o teste e falo, não. Porque veja, depois que vocês entregarem nesse mês, vocês vão entregar para eles, para os terapeutas, mais 10 testes. O que que eles vão fazer? Vão confrontar os primeiros 10 testes com os outros 10 testes que vocês fizerem e verem o progresso do alinhamento que vocês tiveram. Hum? Agora, volto a dizer, é educação da mente. Não é em um mês que você vai conseguir mudar a vida de alguém, fazer com que ela, entende? Alguns podem ser. Eu creio que os jovens, por exemplo, vão se beneficiar mais desse processo, porque eles estão no começo da vida, mas os mais velhos vão ter um pouquinho mais de dificuldade por conta que eles já, já se enrolaram em muitos fatores, mas isso é tudo aprendizado. O importante é fazer as pessoas se estarem cada vez melhor, alinhadas mais com elas mesmas, para que a gente veja o resultado social que isso possa ser, possa acontecer para melhorar a vida de todos nós, porque nós vivemos no coletivo. Então a gente tem que ajudar as pessoas serem cada vez melhores, assim como a gente está tentando ser cada vez melhores. Tudo bem, gente? Professor, Alguma dúvida? então, se houver mais algum interessado em participar do teste, nós passamos o seu telefone, o mesmo Ah, do grupo? você passa o link do grupo para eles. Ah, tá bom.
tá bom? Se não tiver, não sei se está disponível para vocês divulgarem o link, tá? Qualquer coisa a Uhum. gente, bom, a gente resolve isso aí. O importante é que eu vou divulgar esse vídeo e aqueles que quiserem participar desse trabalho, escrevam para mim aqui nesse vídeo, falando, olha, quero participar, que a gente direciona ele para esse grupo, para que vocês que estão interessados se adentrem e lá a gente continue a conversar para ter mais informações. Maravilha, obrigada. Tá bom, gente? Bom, Ah, beijão. professor, Oi? desculpe, tem que, Oi? tem que ser só terapeutas ou podem ser outras pessoas? Oi? Eu queria perguntar se para participar deste estudo tem que ser só terapeutas, portanto, pessoas que estejam envolvidas, ou podem ser Não, outras pessoas. qualquer pessoa que queira participar, nos ajudar a entender esse processo. Os terapeutas vão acabar se beneficiando. Quem que for terapeuta vai poder aprender essa técnica para poder beneficiar todo mundo. A gente está querendo formar terapeutas, mas formar terapeutas tendo um embasamento sério por detrás para que eles saibam, não, eu estou aprendendo algo bem concreto. Ok, tá bom. Tá bom? Obrigada. Sim, Tudo bem, então? sim, tudo Bem, bem. então, tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Obrigado Bom pela domingo. presença. Fiquem com Deus aí. Obrigada. Obrigada.